Mas naquela noite, algo diferente atravessou o silêncio do prédio. Algo que não apareceria em nenhuma câmera, nem nos relatórios da administração, nem nas conversas vazias dos elevadores espelhados. O relógio marcava 22h47 quando o porteiro ajeitou a postura na cadeira, como fazia sempre que sentia aquele aperto estranho no peito. Era um hábito antigo, quase automático, herdado de anos trabalhando enquanto o mundo dormia. O turno noturno tinha esse poder. Ensinava a observar. Enquanto os moradores viviam suas vidas cheias de compromissos, festas e viagens, ele aprendia os padrões. Quem chegava tarde demais, quem nunca chegava, quem entrava sozinho, mas dizia morar com alguém, quem sorria de dia e gritava à noite. O condomínio era conhecido na cidade como um símbolo de status. Fachada moderna, jardins impecáveis, apartamentos enormes e silenciosos. Um lugar onde as pessoas se sentiam seguras, porque acreditavam que dinheiro comprava proteção. Mas o porteiro sabia que segurança não vinha do preço do metro quadrado, vinha da... E atenção era algo que quase ninguém ali tinha. Ele viu a família chegar meses antes. Pai, mãe, uma criança pequena, não pareciam diferentes dos outros. Roupas, carro importado, pressa no olhar. Mas havia algo na criança que chamava a atenção. Não era choro, não era birra. Era um silêncio pesado demais para alguém tão pequeno. Enquanto outras crianças corriam pelo saguão, aquela ficava no colo da mãe, imóvel, olhos grandes demais para o rosto, observando tudo como se estivesse sempre esperando algo dar errado. Na primeira semana, o porteiro tentou puxar conversa. Disse boa noite, comentou sobre o clima, perguntou se precisavam de ajuda. O pai respondeu com um aceno rápido. A mãe nem olhou. A criança olhou. Por tempo demais, um olhar que ficou gravado. Com o passar dos dias, o porteiro começou a perceber detalhes, coisas pequenas, quase insignificantes para quem não observa. A criança nunca aparecia durante o dia, nunca descia para brincar, nunca corria pelo hall, sempre entrava no prédio à noite, sempre carregada, sempre em silêncio. Às vezes, com os olhos inchados, às vezes, dormindo profundamente demais. Ele comentou com o zelador uma vez, de forma casual. O zelador riu, disse que era coisa da imaginação. Essas famílias criam filho assim mesmo, tudo fechado. O porteiro concordou com a cabeça, mas o aperto no peito não passou. Certa madrugada, por volta das 3 da manhã, o interfone tocou no apartamento da família. O porteiro atendeu, esperando o pedido comum de abrir o portão para algum delivery atrasado. Mas ninguém falou nada. Apenas um ruído baixo. Um som estranho, como se alguém estivesse respirando muito perto do aparelho. Ele perguntou se estava tudo bem. Silêncio. O chamado caiu. Ele tentou ignorar. Tentou dizer a si mesmo que não era nada. Que prédios fazem barulhos. Que interfones falham. Mas naquela noite, demorou mais do que o normal para o coração desacelerar. Nos dias seguintes, os sinais aumentaram. A criança passou a aparecer com marcas roxas nos braços. Pequenas, discretas, sempre cobertas por mangas compridas, mesmo nos dias mais quentes. A mãe evitava cruzar o saguão quando havia outras pessoas. O pai raramente aparecia. E que aparecia sempre irritado, sempre com pressa, sempre falando ao telefone. O porteiro começou a se perguntar se estava exagerando. Afinal, quem era ele para desconfiar de uma família daquelas? Quem iria acreditar? Um funcionário noturno, sem estudo, sem cargo, sem importância. Ele já tinha aprendido ao longo da vida que certas verdades não são bem-vindas quando vêm da boca errada. Mas havia algo que ele não conseguia esquecer. O olhar da criança. Não era medo comum, era alerta. Como se estivesse sempre preparada para algo ruim acontecer. Naquela noite específica, tudo parecia normal. O prédio silencioso. As câmeras funcionando. A portaria iluminada. O porteiro organizava alguns papéis quando ouviu um som diferente. Não vinha dos corredores. Não vinha do elevador. Vinha de dentro do prédio, abafado, quase imperceptível.
Um som que ele já tinha ouvido antes, anos atrás, em outro lugar, outra vida. Um som que não combinava com o silêncio de um condomínio de luxo. Ele levantou devagar, caminhou até o monitor das câmeras internas, olhou a andar. Nada. Tudo quieto. Mas o som continuava. Baixo, ritmado, como um choro que alguém tentava esconder. O protocolo dizia para não sair da portaria, para acionar a segurança apenas em casos claros. Aquilo não era claro. Aquilo era intuição, não consta em manual nenhum. Ele respirou fundo. Pensou em sua própria infância. Pensou em quantas vezes alguém percebeu algo errado e escolheu não fazer nada. Pensou em como o silêncio também machuca. E pela primeira vez em anos tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o rádio, avisou que faria uma ronda rápida no térreo. Levantou-se. O som parecia vir do bloco B, do andar alto, do mesmo andar da família da criança silenciosa. Cada passo em direção ao elevador parecia pesado demais. Ele sabia que, se estivesse errado, poderia perder o emprego. Poderia ser acusado de invasão, de exagero, de preconceito. Mas se estivesse certo, ignorar seria imperdoável. O elevador subiu lento. O número dos andares piscava, como se marcasse uma contagem regressiva. Quando a porta se abriu, o som ficou mais claro, um choro contido, fraco, cansado, vindo de dentro de um dos apartamentos. Ele caminhou pelo corredor luxuoso, sentindo-se fora de lugar. Tapetes caros, quadros sofisticados, silêncio absoluto. Parou em frente à porta. O número do apartamento confirmou o que ele já temia. O choro cessou de repente. O corredor ficou em silêncio total. E naquele exato momento, o porteiro percebeu que não havia mais volta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também percebeu que essa história não é comum. Comente o que você acha que ele deve fazer agora. Deixe seu like e se inscreva. Porque o que vai acontecer a seguir vai dividir opiniões, provocar julgamentos e mudar tudo. O porteiro ficou parado diante da porta por alguns segundos que pareceram minutos inteiros. O corredor estava tão silencioso que ele conseguia ouvir a própria respiração. Pesada, irregular. O choro havia cessado, mas aquilo não trouxe alívio. Trouxe medo. Medo do que poderia estar acontecendo ali dentro. Medo do que ele poderia encontrar. Medo do que fariam com ele se estivesse errado. Ainda assim, algo dentro dele gritava mais alto que qualquer receio. Ele se aproximou da porta devagar, como se cada centímetro pudesse denunciar sua presença. A mão tremeu quando tocou a campainha. Um toque rápido, quase tímido. Nenhuma resposta. Ele esperou, o coração acelerado. Tocou novamente, um pouco mais firme. Do outro lado, passos, pesados. Um barulho seco, como algo sendo empurrado às pressas. A porta se abriu apenas alguns centímetros, presa pela corrente. O pai apareceu primeiro. O rosto duro, os olhos vermelhos, a camisa amassada. O porteiro reconheceu imediatamente aquele olhar. Não era surpresa, era irritação. "O que você quer?" perguntou ele em tom baixo, mas carregado de ameaça. O porteiro explicou com cuidado que havia ouvido um barulho estranho, que precisava confirmar se estava tudo bem. O homem soltou uma risada curta, sem humor. Disse que estava tudo sob controle, que aquilo não era problema dele, que estava atrapalhando. Nesse instante, por trás da perna do pai, o porteiro viu a criança, pequena demais para a idade, encolhida, os braços marcados, os olhos arregalados. Não chorava mais. Apenas olhava. E naquele olhar havia um pedido silencioso que atravessou o peito do porteiro como um soco. Ele tentou manter a voz firme. Disse que precisava se certificar de que estava tudo bem, que era procedimento. O homem apertou ainda mais a porta. Disse que chamaria a administração, que aquilo era abuso de autoridade. A mãe apareceu por trás, pálida, com os olhos baixos. Não disse uma palavra. Não olhou para o porteiro. Não olhou para a criança. O porteiro sabia que, naquele momento, qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder.
Então fez algo que não estava no script. Ele se abaixou. Ficou na altura da criança. Falou diretamente com ela, ignorando os adultos. Perguntou se estava tudo bem. Perguntou se ela precisava de ajuda. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. A criança abriu a boca, mas nenhum som saiu, apenas lágrimas. O pai empurrou a porta com força, fechando-a de vez. O barulho ecoou pelo corredor. O porteiro ficou ali, parado, sentindo o coração bater no ouvido, sabendo que tinha ido longe demais para fingir que nada aconteceu. Ele voltou para a portaria com passos lentos, tentando organizar os pensamentos. Tudo dentro dele dizia que havia algo muito errado, mas tudo ao redor dizia que ele não tinha poder nenhum. As câmeras não mostravam nada. Não havia testemunhas, apenas uma sensação insuportável de urgência. Naquela madrugada, ele não conseguiu sentar. Ficou de pé, andando de um lado para o outro, revendo cada detalhe. Pensou em ligar para a polícia. Pensou em denunciar anonimamente. Pensou em ir embora e fingir que nunca viu nada. Mas cada uma dessas opções parecia incompleta, insuficiente, perigosa. Nos dias seguintes, a criança não apareceu, nem à noite, nem de dia. O pai entrava e saía sozinho. A mãe sumiu. O porteiro perguntava a si mesmo se aquilo era um sinal de alívio ou de algo ainda pior. O silêncio agora era absoluto. No terceiro dia, algo aconteceu que mudou tudo. Um entregador apareceu na portaria com uma caixa pequena endereçada ao apartamento da família. O porteiro reconheceu o nome. Assinou o recebimento como sempre fazia. Quando entregou a caixa ao pai, percebeu algo estranho. O homem estava nervoso demais. As mãos tremiam. O olhar fugia. A porta foi fechada rapidamente. Minutos depois, o porteiro ouviu novamente aquele som abafado. Mas desta vez, não era choro. Era algo mais fraco, mais cansado, um gemido curto, quase imperceptível. Ele sentiu um frio subir pela espinha. O rádio chamou. Um morador reclamava de barulho. Ironia cruel. O porteiro respondeu dizendo que verificaria. Pegou o elevador novamente. Cada andar parecia mais distante. Quando chegou ao corredor, percebeu algo diferente. A porta do apartamento estava entreaberta. O coração quase parou e se aproximou devagar. Chamou. Ninguém respondeu. Empurrou a porta com cuidado. O apartamento estava em penumbra. O ar pesado, abafado. O som vinha do quarto. Um gemido fraco, irregular. O porteiro entrou. No quarto, a criança estava deitada na cama, sozinha, o rosto vermelho, o corpo mole, a respiração curta, febre, alta. Havia copos vazios, remédios espalhados, uma confusão que não combinava com a imagem perfeita da família. A criança tentou levantar a mão, mas não conseguiu. Foi nesse momento que o porteiro entendeu. Não era apenas negligência, era abandono. Ele não pensou duas vezes. Pegou a criança no colo, sentindo o corpo quente demais, leve demais. Saiu do apartamento sem olhar para trás. Desceu correndo. Chamou o socorro. Explicou tudo o que podia, do jeito que dava. Pela primeira vez, não se importou se acreditariam nele. A ambulância chegou rápido. O porteiro acompanhou, segurando a mão da criança, falando palavras que não sabia de onde vinham, dizendo que estava tudo bem, que ela não estava sozinha. No hospital, médicos correram. Perguntas foram feitas, nomes anotados, olhares desconfiados lançados sobre ele. Horas depois, a criança estava estável. O porteiro sentou em uma cadeira dura, exausto, com a sensação de que algo enorme tinha acabado de começar. A polícia chegou. A administração do condomínio foi chamada. O pai apareceu, furioso, acusando o porteiro de sequestro, de invasão, de abuso. Disse que processaria todos. Disse que destruiria a vida daquele funcionário insignificante. O porteiro ouviu tudo em silêncio. Mas quando o médico saiu da sala e disse que, se tivessem esperado mais algumas horas, a criança não teria resistido, algo mudou no ar. O olhar do pai vacilou. O da mãe, que havia chegado depois, se encheu de lágrimas silenciosas.
A verdade começava a emergir. E o porteiro, que sempre foi invisível, agora estava no centro de uma história que ninguém mais conseguiria ignorar. Se você acha que tudo termina aqui, está enganado. O que vem a seguir envolve acusações, julgamentos, tentativas de silenciar e uma revelação que vai mudar completamente a forma como essa criança vê o mundo e como o mundo passa a enxergá-la. Comente o que você acha que vai acontecer com o porteiro. Deixe seu like e se inscreva, porque o próximo bloco vai mostrar que salvar uma vida é apenas o começo do preço que se paga por fazer a coisa certa. O porteiro passou a noite inteira sentado naquela cadeira dura do hospital, sem conseguir fechar os olhos. A imagem da criança febril, frágil demais para a idade, não saía de sua mente. Cada vez que piscava, revivia o momento em que entrou naquele apartamento silencioso e percebeu que algo muito maior do que ele estava acontecendo. Agora, cercado por médicos, policiais e administradores engravatados, ele sentia o peso de uma pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que pairava no ar. Quem ele pensava que era para se envolver? A administração do condomínio chegou cedo, com expressões fechadas e discursos ensaiados. Falaram sobre protocolos, sobre responsabilidade, sobre imagem. Disseram que a atitude do porteiro havia sido imprudente, que poderia ter causado um escândalo irreversível. Usaram palavras bonitas para tentar esconder o incômodo real. Ele havia ultrapassado seu lugar. O pai da criança reforçava isso com raiva, repetindo que aquilo não ficaria assim, que o processo já estava sendo preparado, que aquele homem simples não fazia ideia do poder que ele tinha. O porteiro escutava tudo calado, não discutia, não se defendia, em parte porque estava cansado demais. Em parte porque sabia que nenhuma explicação seria suficiente para quem já havia decidido o ver como culpado. Ele se perguntava em silêncio se teria feito diferente caso pudesse voltar no tempo. A resposta vinha sempre rápida, quase dolorosa. Não. A mãe da criança permanecia afastada, sentada sozinha, os olhos fixos no chão. Quando finalmente levantou o olhar, cruzou com o do porteiro. Por um segundo, ele achou que ela diria algo, que agradeceria, que explicaria. Mas ela apenas desviou, como se aquele contato fosse insuportável. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Horas depois, o médico chamou todos para conversar. Explicou, com a calma de quem já viu histórias demais, que a criança sofria de uma infecção avançada, agravada por desidratação e estresse extremo. Disse que não era algo que surgia da noite para o dia. Era resultado de negligência contínua. O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai tentou argumentar. Disse que tinha os melhores médicos, que jamais deixaria algo assim acontecer. O médico apenas respondeu que dinheiro nenhum substitui atenção constante. A polícia pediu para falar com o porteiro em particular. Fizeram perguntas detalhadas. Por que ele entrou no apartamento? Por que não chamou reforço antes? Por que decidiu agir sozinho? Ele respondeu tudo com honestidade. Disse que ouviu algo errado. Disse que sentiu que não podia esperar. Disse que se estivesse errado, aceitaria as consequências, mas não poderia viver com a ideia de ter ignorado. Os policiais se entreolharam. Não disseram muito. Apenas anotaram. Quando o dia amanheceu, a notícia já tinha começado a se espalhar. Primeiro, pelos corredores do hospital. Depois, pelos grupos de moradores. Versões distorcidas surgiram rapidamente. Alguns diziam que o porteiro havia exagerado. Outros, que tinha se aproveitado da situação. Havia quem o chamasse de herói, mas essas vozes eram mais baixas, mais cautelosas. Defender alguém invisível ainda parecia arriscado demais. No condomínio, a tensão cresceu. Moradores começaram a exigir explicações da administração. Alguns queriam a demissão imediata do porteiro, temendo que aquilo desvalorizasse o prédio. Outros começaram a questionar o que mais poderia estar acontecendo ali, escondido sob a aparência perfeita. Pela primeira vez, o silêncio confortável daquele lugar foi quebrado.
O porteiro voltou ao trabalho 2 dias depois, contra a vontade da administração. Disseram que era temporário, até a situação se resolver. O olhar dos moradores havia mudado. Alguns evitavam contato. Outros observavam com curiosidade desconfortável. Poucos tinham coragem de cumprimentá-lo. Ele sentia, em cada passo pelo saguão, o peso de ser visto pela primeira vez, e não sabia se aquilo era bom ou ruim. A criança permanecia no hospital. O porteiro perguntava por ela sempre que podia, mesmo sem saber se tinha esse direito. Um enfermeiro, tocado pela história, passou a lhe dar pequenas atualizações. Disse que a criança perguntava por ele. Disse que ficava inquieta quando não o via. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dele, algo que ele achava que tinha enterrado há muito tempo. Certa tarde, ao fim do turno, ele foi surpreendido por uma visita inesperada. A mãe da criança apareceu na portaria, sozinha, o rosto cansado, sem maquiagem, sem postura ensaiada. Pediu para falar com ele. A voz saiu baixa, quase trêmula. Eles se sentaram. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada, até que ela começou a chorar. Disse que vivia com medo do marido, medo de perder tudo, medo de admitir que algo estava errado. Disse que havia se convencido de que aquilo era normal, que todas as famílias tinham problemas, que a criança era sensível demais. Disse que fechou os olhos para o óbvio porque era mais fácil do que enfrentar a verdade, e que, no fundo, esperava que alguém fizesse algo, mesmo que fosse alguém como ele. O porteiro ouviu em silêncio, não julgou, não acusou, apenas escutou. Quando ela terminou, pediu desculpas. Disse que nunca teria coragem de agradecer em público, mas precisava que ele soubesse que salvou a vida do filho dela. Naquele momento, ele entendeu que a história estava longe de acabar. O pai não aceitava a narrativa. Advogados entraram em cena. A administração do condomínio começou a se afastar dele, deixando claro que sua permanência ali era incerta. E, ao mesmo tempo, a criança começou a melhorar, a sorrir, a falar mais. A dualidade era cruel. Enquanto uma vida se reconstruía, a dele começava a desmoronar. Uma notificação oficial chegou dias depois. Ele estava sendo investigado por conduta imprópria. O cargo dele estava suspenso temporariamente. O condomínio precisava se proteger. O porteiro segurou o papel com as mãos trêmulas. Sabia que aquele era o preço. Sabia que fazer a coisa certa nem sempre traz recompensa imediata. Mas naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Ao chegar em casa, cansado, derrotado, ele encontrou uma mensagem no celular. Era uma foto. A criança no hospital, segurando um desenho torto, um prédio, uma portaria. 2 bonecos de mãos dadas. Abaixo, escrito com letras grandes e imperfeitas, "Obrigado." O porteiro sentou na cama e chorou como não chorava há anos. Se você acha que a história termina com gratidão e lágrimas, precisa continuar. O próximo bloco traz a parte mais dura de todas. Quando a verdade começa a incomodar gente poderosa e o silêncio vira uma arma. Comente se você acha que o porteiro deveria ter ficado calado desde o início. Deixe seu like e se inscreva, porque o que vem a seguir vai provar que nem todo herói é celebrado. Alguns são testados até o limite. O porteiro acordou naquela manhã com a sensação de que algo estava prestes a desabar. O celular vibrava sem parar desde cedo, mensagens que ele ainda não tinha coragem de abrir. O papel da suspensão repousava sobre a mesa, lembrando-o de que, oficialmente, ele não era mais necessário. Ainda assim, vestiu o uniforme com o mesmo cuidado de sempre, mesmo sabendo que talvez fosse a última vez. Era uma forma silenciosa de manter a dignidade quando tudo ao redor tentava arrancá-la. Ao chegar ao condomínio, percebeu imediatamente que o clima havia mudado. Grupos se formavam no saguão, cochichos cessavam quando ele passava, olhares avaliavam cada movimento seu. Não era mais invisível, e isso parecia incomodar mais do que sua antiga ausência. A administração o chamou para uma reunião. 3 pessoas sentadas à mesa, nenhuma delas realmente interessada. Falaram sobre riscos legais, sobre imagem pública,
sobre como atitudes individuais podem comprometer uma comunidade inteira. Em nenhum momento perguntaram se ele estava bem, em nenhum momento mencionaram a criança. Disseram que ele deveria entregar o crachá temporariamente, que aguardasse contato, que tudo seria avaliado. A palavra avaliado soou como uma sentença indefinida. O porteiro assentiu, levantou-se e saiu sem dizer nada. Ao devolver o crachá, sentiu como se estivesse devolvendo uma parte de si. Do lado de fora, sentado no banco em frente ao prédio que conhecia melhor do que a própria casa, ele percebeu algo estranho. Alguns moradores se aproximaram. Não todos. Não a maioria. Mas alguns. Uma senhora idosa agradeceu em voz baixa. Um pai jovem disse que faria o mesmo se fosse com seu filho. Pequenos gestos rápidos, quase clandestinos, como se demonstrar apoio fosse um risco. No hospital, a situação da criança avançava em silêncio. Os médicos falavam em recuperação gradual, mas alertavam para marcas emocionais profundas. O porteiro visitava quando podia, sempre com cuidado para não causar problemas. A criança parecia diferente, mais atenta, mais presente. Quando o via, sorria de um jeito que não precisava de palavras. Aquilo alimentava algo dentro dele que ele não sabia nomear. Mas do outro lado da história, forças maiores se movimentavam. O pai acionou advogados influentes. A narrativa começou a mudar fora do controle. Surgiram boatos de que o porteiro havia invadido o apartamento por motivos pessoais, de que tinha antecedentes, de que exagerou para chamar atenção. Nada disso era verdade, mas a dúvida, uma vez plantada, cresce sozinha. A administração recebeu orientações para se distanciar. Amigos começaram a se afastar. O silêncio voltou, agora mais frio. O porteiro sentiu o peso de ser descartável outra vez. Não por invisibilidade, mas por conveniência. Certa noite, o telefone tocou. Um número desconhecido. Do outro lado, uma voz calma demais. Um advogado. Disse que representava a família. Sugeriu um acordo. Se ele assumisse que interpretou mal a situação, tudo poderia acabar ali. Nenhum processo, nenhuma exposição, talvez até uma compensação. Bastava dizer que se confundiu. O porteiro desligou sem responder. Ele passou a noite em claro, pensando no que estava em jogo. Perder o emprego, manchar o nome, nunca mais conseguir trabalho. Tudo isso era real. Mas também era real o rosto daquela criança. O desenho torto, o obrigado, escrito com esforço. Ele sabia que aceitar aquele acordo significaria algo muito maior do que uma mentira pública. Significaria apagar a verdade. No dia seguinte, recebeu uma visita inesperada. Uma assistente social. Disse que estava acompanhando o caso, que havia analisado relatórios médicos, relatos, imagens indiretas. Disse que a atitude dele tinha sido decisiva. Disse que, oficialmente, o caso estava se tornando algo sério e que ele precisava se preparar. A palavra preparar soou como aviso. A mãe da criança começou a colaborar. Revelou detalhes que ninguém esperava. Falou sobre controle, sobre medo, sobre silêncio imposto. Cada nova informação fortalecia o caso e aumentava a raiva do pai. A tensão atingiu um nível perigoso. Uma noite, ao sair do hospital, o porteiro percebeu que estava sendo seguido. Um carro escuro, lento demais para ser coincidência. Ele acelerou o passo, entrou em uma rua movimentada, respirando com dificuldade. O medo agora não era apenas perder tudo. Era algo mais básico, mais primitivo. A mensagem chegou no celular pouco depois. Você está indo longe demais. Não havia assinatura. Ele sentiu o corpo gelar. Pela primeira vez desde o início, pensou seriamente em se calar, em aceitar qualquer acordo que o tirasse daquela situação. Mas então lembrou de algo simples. Se ele, que já tinha tão pouco a perder, se calasse, quem falaria? No dia seguinte, o caso ganhou repercussão maior. Uma denúncia formal foi registrada. O nome dele apareceu em documentos oficiais, não como acusado, mas como testemunha-chave. O condomínio tentou se afastar publicamente. A família entrou em crise. A criança foi oficialmente afastada do convívio com o pai temporariamente. O porteiro,
agora no centro de algo muito maior do que imaginava, sentiu o peso da escolha que fez naquela noite silenciosa. Não havia mais volta. Não havia meio termo. Havia apenas seguir em frente, mesmo sem saber o preço final. Se você chegou até aqui, é porque entende que fazer o certo nem sempre traz aplausos imediatos. Comente se você acha que ele deveria ter aceitado o acordo, deixe seu like e se inscreva, porque o próximo bloco vai revelar quem realmente vai pagar o preço dessa história. E nem sempre é quem você imagina. Os dias seguintes se arrastaram como se o tempo tivesse perdido o ritmo. O porteiro passou a acordar com o coração acelerado, como se estivesse sempre atrasado para algo que não sabia nomear. O celular permanecia por perto o tempo todo, não por expectativa, mas por medo. Cada notificação parecia anunciar uma nova ameaça, uma nova cobrança, uma nova tentativa de fazê-lo recuar. Ele já não trabalhava, já não tinha rotina, já não tinha certezas. Apenas a convicção silenciosa de que atravessara uma linha invisível. A cidade começou a falar. Primeiro em círculos pequenos, depois em grupos maiores. A história se espalhou de forma fragmentada, distorcida, exagerada. Alguns o viam como herói, outros como irresponsável. Via quem dissesse que ele queria fama, que buscava dinheiro, que se aproveitara da fragilidade de uma família poderosa. Nenhuma dessas versões lhe pertencia, mas todas o atingiam. Era estranho perceber como a verdade perde força quando incomoda demais. O processo avançava. Ele foi chamado para depor oficialmente. Entrou na sala branca, fria, sentindo-se pequeno diante de papéis, termos jurídicos e olhares treinados para não demonstrar emoção. Contou tudo novamente, do início ao fim, tentando não esquecer nenhum detalhe. Cada palavra parecia pesada demais. Cada pausa era analisada. Ainda assim, ele manteve a voz firme, não por coragem, mas porque já tinha ido longe demais para recuar. Enquanto isso, a criança começava a reaprender coisas simples: comer sem medo, dormir sem sobressaltos, falar sem pedir permissão. O porteiro acompanhava à distância, respeitando os limites impostos, mas cada pequena melhora era como um sopro de ar em meio ao sufoco. Ele não precisava ser reconhecido. Precisava apenas saber que havia valido a pena. A mãe decidiu se afastar definitivamente do marido. A decisão não veio fácil. Houve ameaças, tentativas de manipulação, promessas vazias. Mas algo havia mudado dentro dela desde aquela noite. Pela primeira vez, alguém tinha visto o que ela fingia não enxergar. E isso a obrigou a encarar a própria omissão. A culpa pesava, mas a vontade de proteger o filho pesava mais. O pai, por outro lado, se fechou ainda mais. A postura agressiva deu lugar a um silêncio estratégico. Advogados orientaram cautela. A imagem precisava ser preservada. O discurso público começou a mudar. Falavam em mal-entendidos, em exageros, em conflitos familiares comuns. Mas nos bastidores a pressão aumentava. O nome do porteiro era citado com desprezo. Um detalhe incômodo em um plano maior. Uma tarde, o porteiro foi surpreendido por uma visita inesperada. Um antigo colega de trabalho, alguém que havia saído do condomínio meses antes, trouxe notícias inquietantes. Disse que a administração estava procurando motivos para demitir oficialmente o porteiro por justa causa, que estavam revirando o passado, procurando qualquer falha, qualquer deslize. Não importava se era verdade. Importava ter algo para usar. O porteiro ouviu tudo em silêncio. Já esperava por aquilo. O sistema sempre se protege primeiro, pessoas vêm depois. Ele agradeceu o aviso, fechou a porta e se sentou no chão da sala pequena. Pela primeira vez, sentiu o peso do cansaço físico se misturar ao emocional. Não era apenas medo. Era desgaste, era solidão. Naquela noite, recebeu outra mensagem. Não ameaçadora, mas fria. Um convite para conversar, um último acordo, uma última chance de encerrar tudo sem maiores danos. Bastava manter silêncio.
Bastava se afastar. Bastava deixar que o tempo apagasse o resto. Ele não respondeu. No hospital, a criança pediu para vê-lo. Disse o nome dele pela primeira vez. Um nome simples, comum, mas que soou como algo sagrado naquele momento. Quando entrou no quarto, o porteiro sentiu o nó na garganta apertar. A criança sorriu, estendeu a mão, segurou a dele com força. Não disse muito. Não precisava. Aquilo era tudo. Ao sair, encontrou a assistente social no corredor. Ela disse algo que ele não esperava ouvir. Disse que, independentemente do desfecho, a atitude dele já tinha provocado mudanças. Outros casos estavam sendo revistos. Outras denúncias surgiram. O silêncio começava a rachar em lugares improváveis. Naquela mesma semana, o condomínio recebeu uma notificação oficial. Auditorias seriam feitas. Procedimentos seriam revisados. A imagem perfeita começava a se desfazer. Alguns moradores ficaram furiosos, outros aliviados. A verdade tem esse efeito estranho. Divide. O porteiro percebeu então que sua história já não era apenas sobre ele ou aquela criança. Tinha se tornado um espelho desconfortável. E espelhos não são bem-vindos quando revelam o que se quer esconder. Se você estivesse no lugar dele, teria aguentado até aqui? Teria continuado mesmo sem garantia de final feliz? Comente sua opinião, deixe seu like e se inscreva, porque no próximo bloco a pressão atinge o ponto máximo e alguém vai tentar silenciar essa história de uma vez por todas. A tentativa de silêncio não veio como um grito, nem como uma agressão direta. Veio disfarçada de normalidade. O porteiro percebeu isso logo nos primeiros dias após a notificação do condomínio. Pessoas que antes não o cumprimentavam passaram a sorrir demais. Perguntas surgiam com cuidado excessivo. Convites casuais apareciam do nada. Era o tipo de gentileza que não conforta, apenas alerta. Uma manhã, ao sair para comprar pão, notou um carro estacionado do outro lado da rua. Não era a primeira vez, nem a segunda. Sempre o mesmo modelo, sempre alguém dentro, sempre o motor ligado. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse paranoia, talvez fosse apenas coincidência. Mas o corpo não mente quando sente perigo. E o dele estava em estado permanente de vigília. O telefone tocou novamente. Número privado. Ele atendeu por impulso. Do outro lado, uma voz calma demais para ser amigável. Não houve ameaça explícita. Não houve xingamento. Apenas informações. Detalhes da rotina dele. Horários. Caminhos. Pessoas com quem falava. A mensagem era clara sem precisar ser dita. Nós sabemos onde você está. Após desligar, ele permaneceu sentado por longos minutos, olhando para o nada. O medo não vinha mais em ondas, era constante. Um fundo silencioso acompanhando cada pensamento. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a ceder. Talvez fosse orgulho, talvez fosse raiva. Talvez fosse a imagem daquela mão pequena segurando a dele no hospital. Não importava o nome, importava que ele não iria parar agora. A assistente social também começou a sofrer pressão. Pediram que ela fosse transferida de caso. Questionaram sua conduta, insinuaram parcialidade. O mesmo roteiro, aplicado a pessoas diferentes. Desgastar até que desistam. Ela o procurou, explicou a situação, pediu cautela. Disse que havia forças maiores se movimentando. Ele ouviu tudo com atenção, mas respondeu apenas que já sabia disso desde o começo. A mãe da criança começou a receber ligações anônimas. Vozes que perguntavam se ela tinha certeza do que estava fazendo, se queria mesmo destruir a própria família, se pensava no futuro do filho. A chantagem emocional vinha disfarçada de preocupação. Ela chorou muitas noites, mas não recuou. Algo dentro dela havia se quebrado de forma irreversível naquela noite em que o porteiro bateu a porta. O processo entrou em uma fase decisiva. Novos depoimentos foram incluídos. Registros antigos surgiram. Pequenas inconsistências começaram a formar um padrão. O pai percebeu que o controle estava escapando. Foi então que a estratégia mudou.
Se não dava para silenciar todos, talvez fosse possível desacreditar o principal. Reportagens começaram a surgir questionando a credibilidade do porteiro. Vasculharam sua vida, antigas dívidas, um atraso no aluguel anos atrás, uma discussão no trânsito. Nada realmente grave, mas o suficiente para criar dúvida. O herói começava a ser redesenhado como alguém problemático. Ele assistiu a tudo em silêncio. Cada manchete era um golpe invisível. Não porque fossem verdadeiras, mas porque eram eficientes. O público não precisa de provas. Precisa apenas de narrativas convenientes. Numa noite especialmente difícil, ele pensou em desistir. Pensou em aceitar o acordo. Em sumir. Pensou que talvez fosse mesmo pequeno demais para enfrentar algo tão grande. Foi quando o celular vibrou novamente. Uma mensagem simples, sem remetente identificado. Apenas uma frase curta. Obrigada por não desistir. Ele não sabia quem tinha enviado. Talvez a mãe. Talvez alguém do hospital. Talvez alguém que nunca teria coragem de falar em voz alta. Aquela frase, tão simples, teve mais peso do que qualquer discurso. Ele respirou fundo. A decisão estava tomada. No dia seguinte, foi seguido de forma mais explícita. Não houve mais tentativa de disfarce. O carro passou devagar demais. O olhar foi direto demais. Ele sentiu o coração acelerar, mas manteve o passo firme. Sabia que aquele era um teste. Queriam medir até onde ele aguentava. Naquela mesma semana, uma audiência crucial foi marcada. A presença dele era essencial. Faltas não seriam toleradas. Qualquer atraso poderia ser interpretado como má fé. Ele se preparou como pôde. Dormiu pouco. Comeu quase nada. Revisou mentalmente cada detalhe da história dezenas de vezes. Na noite anterior à audiência, o carro apareceu novamente. Desta vez parou em frente à casa dele. As luzes apagadas, o motor desligado. Nem saiu, ninguém falou. O silêncio era mais ameaçador do que qualquer palavra. Ele fechou a porta, encostou as costas nela e sentiu as pernas falharem. Pela primeira vez, chorou de verdade. Não de medo, de exaustão, de saber que estava pagando um preço alto demais por algo que nunca deveria ter sido ignorado. Mas ao secar o rosto, algo mudou. O choro não trouxe fraqueza, trouxe clareza. Ele percebeu que já não era apenas um porteiro sendo pressionado. Era um símbolo inconveniente, e símbolos não podem simplesmente desaparecer sem deixar marcas. Se você estivesse vivendo isso, onde iria? Até onde vale a pena sustentar a verdade quando tudo tenta te calar? Deixe seu comentário, curta e se inscreva, porque no próximo bloco a audiência acontece, e uma revelação inesperada muda completamente o rumo dessa história. O dia da audiência amanheceu pesado, como se o ar estivesse mais denso. O porteiro acordou antes do despertador tocar, com o coração acelerado e a sensação de que não havia realmente dormido. Levantou-se devagar, tomou um café quase frio e vestiu a mesma roupa simples de sempre. Não queria parecer alguém diferente do que era. Sabia que naquele lugar, cada detalhe seria interpretado, distorcido, analisado. Ao sair de casa, o carro estava lá outra vez. Não se moveu, não buzinou, apenas observou. Ele desviou o olhar e seguiu em frente. O medo já não tinha a mesma força. Agora era um peso conhecido, quase domesticado. No caminho até o fórum, repetia mentalmente os fatos, como quem segura um fio invisível para não se perder no escuro. O prédio da justiça era imponente demais para quem sempre viveu à margem das decisões importantes. Ao entrar, sentiu olhares pousarem sobre ele. Alguns curiosos, outros desconfiados. Alguns carregados de julgamento silencioso. Reconheceu o pai da criança do outro lado do salão. Ele estava impecável, cercado por advogados, falando baixo, sorrindo com controle absoluto. Era o tipo de homem acostumado a vencer antes mesmo de começar. Quando seus olhares se cruzaram, houve um segundo de silêncio absoluto entre eles.
nenhum desafio explícito, nenhuma raiva visível. Apenas a certeza de que aquele dia definiria muito mais do que um processo. A audiência começou pontualmente. O juiz manteve um tom neutro, quase distante. A formalidade preenchia o ambiente, mas por baixo dela havia tensão. A promotoria iniciou expondo os novos elementos do caso. Falou de registros ignorados, de contradições médicas, de decisões tomadas sem explicação plausível. O pai ouvia tudo com expressão controlada, mas o porteiro percebeu algo diferente. Um leve movimento no maxilar. Um incômodo mínimo, porém real. Chegou o momento do depoimento dele. Ao se levantar, sentiu as pernas pesarem. Caminhou até o centro da sala como quem atravessa uma ponte frágil. O silêncio era quase agressivo. Cada palavra teria peso. Cada pausa seria interpretada. Ele começou devagar, descrevendo sua rotina, o dia em que tudo mudou, o instante em que percebeu que algo estava errado. Não dramatizou. Não exagerou. Apenas contou. Quanto mais simples era a narrativa, mais difícil se tornava ignorá-la. Falou do choro abafado, do detalhe que ninguém notou, da decisão impulsiva que salvou uma vida. Quando descreveu o momento exato em que encontrou a criança em estado crítico, sua voz falhou. Não porque queria comover, mas porque a memória ainda doía. Houve um silêncio desconfortável na sala. Até o juiz precisou ajustar a postura. A defesa tentou descredibilizá-lo. Questionou sua formação, sua autoridade, sua interpretação emocional. Ele respondeu sem agressividade. Admitiu que não era médico. Admitiu que não tinha estudos avançados. Disse apenas que sabia reconhecer quando alguém precisava de ajuda. E que naquele momento, ignorar teria sido mais fácil do que agir. Foi então que a promotoria apresentou algo inesperado. Um áudio, um registro antigo, obtido legalmente, de uma conversa entre o pai e um profissional de saúde. No áudio, ficava claro que havia suspeitas anteriores, que havia alertas, que havia uma decisão consciente de não investigar mais a fundo para evitar exposição desnecessária. O pai empalideceu. Pela primeira vez, a máscara rachou. Seus advogados tentaram intervir, mas o juiz autorizou a reprodução completa. Cada palavra ecoava na sala como um golpe seco. Não havia gritos, não havia confissão direta, mas havia negligência. E ela falava alto. A mãe da criança levou a mão à boca. Lágrimas silenciosas escorriam. O porteiro sentiu um nó no estômago. Aquilo não era vitória. Era confirmação de algo muito pior. A defesa tentou reagir. Alegou contexto, pressão, interpretações fora de sentido. Mas a narrativa já havia mudado. O centro da história não era mais o porteiro intrometido. Era a escolha de ignorar sinais por conveniência. O juiz encerrou a audiência dizendo que analisaria cuidadosamente os novos elementos. Não houve sentença naquele dia. Não houve aplausos. Mas algo fundamental havia mudado. O silêncio já não protegia mais ninguém. Ao sair do fórum, jornalistas se aproximaram. Microfones surgiram, perguntas rápidas. Ele recusou entrevistas. Disse apenas que fez o que qualquer pessoa faria. Sabia que aquela frase seria repetida, distorcida, usada de 1000 formas, mas não se importava. Do outro lado, o pai saiu cercado, em silêncio absoluto. Não houve olhares. Não houve confronto. Apenas a distância fria de quem percebe que perdeu o controle da própria narrativa. Naquela noite, o porteiro voltou para casa exausto. O carro não estava mais lá. Pela primeira vez em semanas, o silêncio não... Mas ele sabia que ainda não tinha acabado. Histórias como aquela nunca terminam rápido. Antes de dormir, recebeu outra mensagem. Desta vez, com um remetente identificado. Era da mãe. Apenas 2 palavras. Você conseguiu. Ele fechou os olhos, respirou fundo e deixou o corpo descansar. Mas, enquanto o mundo parecia desacelerar, forças maiores ainda se reorganizavam.
porque quando a verdade começa a emergir, ela não pede licença. E no próximo bloco, uma decisão judicial inesperada expõe algo que ninguém imaginava, nem mesmo quem achava que estava preparado. Se essa história está te prendendo, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque o que vem a seguir muda tudo. Os dias seguintes à audiência foram estranhamente silenciosos. Nenhuma ligação, nenhuma movimentação suspeita, nenhuma tentativa de aproximação disfarçada. O porteiro passou a desconfiar ainda mais desse vazio repentino. Ele já tinha aprendido que quando tudo parece calmo demais, geralmente algo está sendo preparado nos bastidores. A rotina voltou parcialmente ao normal, mas nada era realmente igual. No condomínio, os moradores passaram a observá-lo de outra forma. Alguns com respeito tardio, outros com desconforto. Havia também quem fingisse que nada havia acontecido, como se ignorar fosse uma forma de apagar o constrangimento de anos de invisibilidade. Certa manhã, ao assumir o turno, foi chamado à sala da administração. O tom da convocação não era hostil, mas tampouco amistoso. Informaram que o condomínio havia recebido orientações externas para afastá-lo temporariamente, alegando necessidade de preservação da imagem do local. Ele ouviu tudo em silêncio. Já esperava por aquilo. A diferença era que, desta vez, não doeu da mesma forma. Não havia surpresa, apenas confirmação. Saiu dali com uma carta nas mãos e a sensação de que estava sendo punido não por erro, mas por coragem. Mesmo assim, não discutiu. Não pediu reconsideração. Sabia que aquela decisão, embora injusta, também era um sinal de que sua presença havia se tornado incômoda demais. No mesmo dia, a notícia da audiência começou a circular em círculos maiores. Um site independente publicou uma matéria detalhando o áudio apresentado. Em poucas horas, outros veículos replicaram. O caso ganhou um nome. Isto, ganhou atenção. O que antes era tratado como um episódio isolado começou a ser reconhecido como um padrão. O pai da criança foi convocado para novos esclarecimentos. Desta vez, não havia mais controle absoluto da narrativa. Documentos antigos começaram a surgir. Relatórios incompletos, assinaturas ausentes, pequenas omissões que, juntas, formavam algo impossível de ignorar. O porteiro foi chamado novamente, agora como testemunha-chave. A diferença era visível. O tratamento mudou. O tom das perguntas era outro. Havia cuidado, respeito e até certa cautela exagerada. Ele respondeu da mesma forma de sempre, com simplicidade, com precisão, com a verdade. Em casa, o telefone não parava de tocar. Pessoas que nunca haviam falado com ele agora queriam ouvir sua história. Ele recusou quase todas as entrevistas. Não queria virar personagem. Nunca quis. Só queria que aquilo não tivesse sido em vão. A mãe da criança enfrentava sua própria batalha. Confrontava não apenas o processo judicial, mas anos de silêncio imposto. Descobriu que não estava sozinha. Outras mulheres começaram a procurá-la, contando histórias semelhantes, falando de alertas ignorados, de decisões tomadas por conveniência, de crianças que sofreram. A pressão cresceu rápido demais para ser contida. Uma investigação mais ampla foi aberta, não apenas sobre aquele caso específico, mas sobre condutas repetidas. O nome do pai apareceu ligado a outros episódios abafados. Não como vilão explícito, mas como alguém protegido por influência, dinheiro e silêncio coletivo. Quando a decisão judicial preliminar foi finalmente anunciada, ninguém esperava o impacto. O juiz determinou o afastamento imediato do pai da guarda provisória, alegando risco potencial e necessidade de investigação aprofundada. A criança permaneceria sob cuidados supervisionados, com acompanhamento independente. A notícia caiu como um golpe seco. Para alguns foi escândalo. Para outros, alívio. Para o porteiro, foi algo difícil de explicar. Não havia sensação de vitória. Apenas a estranha percepção de que algo muito maior do que ele havia sido colocado. Naquela noite, ele caminhou sozinho pelo bairro.
Pensava em como uma escolha pequena, quase automática, havia desencadeado tudo aquilo. Pensava em quantas vezes passou despercebido, em quantas portas abriu sem ser notado, em quantas verdades se escondem justamente atrás de quem ninguém olha. Recebeu uma última ligação antes de dormir. Era da assistente social. A voz dela estava firme, mas carregava emoção. Disse que o caso havia se tornado referência interna, que protocolos estavam sendo revistos, que aquela criança não seria esquecida, que outras talvez fossem poupadas. Ele desligou e ficou olhando para o teto por longos minutos. Pela primeira vez, sentiu algo próximo da paz. Não completa, não definitiva, mas suficiente para respirar. Ainda assim, algo o incomodava. Intuía que aquela história não tinha terminado. Verdades grandes demais raramente se encerram sem resistência. E, no fundo, ele sabia que a maior revelação ainda não havia vindo à tona. Porque no próximo bloco, uma pessoa inesperada decide falar. E o que ela revela muda não só o processo, mas o passado inteiro dessa família. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e continue acompanhando. O que vem a seguir é o ponto de não retorno. A ligação veio no meio da tarde, quando o porteiro já começava a acreditar que talvez o pior tivesse passado. O número era desconhecido, mas algo o fez atender. Do outro lado, uma voz feminina, hesitante, pediu para confirmar se falava com ele. Disse o nome completo, falou devagar, como quem escolhe cada palavra para não se arrepender depois. Disse que precisava falar pessoalmente, que o que sabia não poderia ser dito por telefone. Eles se encontraram em um lugar simples, longe de fóruns, hospitais ou prédios imponentes. Uma lanchonete quase vazia, daquelas que ninguém presta atenção. Quando ela chegou, parecia menor do que a coragem que estava tentando reunir. Sentou-se à frente dele, apertou as mãos com força e demorou alguns segundos antes de começar. Ela havia trabalhado anos atrás na mesma casa. Não como babá, nem como funcionária fixa, mas como alguém contratada temporariamente, chamada quando era conveniente e descartada quando se tornava incômoda. Disse que saiu sem fazer barulho, mas nunca esqueceu o que viu. Nunca esqueceu o que ouviu. Falou de discussões abafadas atrás de portas fechadas, de ordens para não registrar certos episódios, de médicos escolhidos não pela competência, mas pela discrição. Contou que certa vez presenciou um momento crítico envolvendo outra criança da família, anos antes. Uma situação que foi resolvida rápido demais. Silenciada rápido demais. Enquanto ela falava, o porteiro sentia o peso de cada frase. Não havia histeria, não havia exagero. Apenas uma sequência de fatos que se encaixavam de forma perturbadora. Aquilo explicava muito do que parecia incoerente. Explicava por que os mesmos padrões se repetiam. Explicava por que tanta gente preferia não ver. Ela disse que decidiu falar agora porque não conseguia mais dormir, porque viu o caso na mídia, porque reconheceu a mesma estratégia, porque entendeu que o silêncio dela também tinha consequências. Disse que não queria fama, nem proteção. Só queria que aquilo acabasse. No dia seguinte, a promotoria recebeu o novo depoimento. Inicialmente tratado com cautela, logo ganhou peso ao ser cruzado com registros antigos. Datas coincidiam, nomes reapareciam, procedimentos se repetiam. O que parecia exceção começava a se revelar como hábito. A investigação ganhou outra dimensão. Não era mais apenas sobre negligência recente, era sobre um histórico inteiro de decisões questionáveis abafadas por influência. O nome do pai passou a ser associado a algo muito maior do que um erro isolado. A estrutura que o protegia começou a rachar. A reação foi imediata. Advogados se movimentaram, tentativas de acordos surgiram. Propostas silenciosas foram feitas a pessoas-chave. O mesmo método de sempre, agora aplicado com urgência. Mas havia um problema. O caso já não estava restrito a uma sala de audiência. Havia olhos demais observando.
O porteiro foi orientado a manter discrição. Recebeu apoio institucional pela primeira vez. Proteção mínima, mas real. Ainda assim, o medo não desapareceu. Ele sabia que mexer com histórias enterradas nunca é seguro. Verdades antigas têm dentes. A mãe da criança foi informada das novas descobertas. Chorou como não chorava há anos. Não apenas pela dor recente, mas pela culpa acumulada de não ter percebido antes. Disse ao porteiro que, se pudesse voltar no tempo, teria ouvido mais, observado mais, questionado mais. Ele respondeu que o passado não podia ser refeito, mas o futuro ainda estava em disputa. Dias depois, um vazamento mudou tudo. Um documento interno, nunca destinado ao público, veio à tona. Nele, havia menções diretas a decisões tomadas para evitar danos à imagem. A linguagem era fria, técnica, mas o significado era devastador. Vidas haviam sido secundárias. A repercussão foi imediata. Afastamentos preventivos foram anunciados. Nomes importantes desapareceram das manchetes de um dia para o outro. O pai da criança deixou de ser apenas investigado. Tornou-se símbolo de algo que muitos preferiam fingir que não existia. O porteiro assistia a tudo com uma mistura estranha de alívio e inquietação. Nunca quis ser o início de nada disso. Apenas não conseguiu fingir que não viu. Agora percebia que aquele gesto simples havia aberto uma ferida que o sistema inteiro tentava esconder. Naquela noite, sentado sozinho, ele pensou em quantas histórias semelhantes nunca chegam a esse ponto. Em quantas pessoas invisíveis enxergam demais e escolhem o silêncio por medo. Em quantas verdades continuam enterradas porque ninguém quer ouvir quem não tem título, cargo ou sobrenome importante. Mas algo havia mudado. Não apenas no processo. Nele também. Ele já não se via como alguém pequeno. Via-se como prova viva de que o lugar social não define o impacto de uma escolha. E no próximo bloco, quando todos acreditam que o pior já foi revelado, uma decisão final coloca o sistema contra a parede e cobra um preço que ninguém esperava pagar. Se essa história está te tocando, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e continue acompanhando. O desfecho se aproxima, e ele não será confortável para ninguém. A decisão final não veio rápido. Pelo contrário, veio cercada de silêncio estratégico, reuniões fechadas e adiamentos calculados. Quanto maior a verdade, mais lenta parecia a máquina que deveria revelá-la. O porteiro percebeu isso nos detalhes, nos olhares cautelosos, nas respostas vagas, na forma como todos pareciam pisar em ovos, como se temessem o estrondo que viria quando tudo finalmente caísse. O sistema, acuado, começou a reagir não com força, mas com autoproteção. Surgiram discursos sobre prudência, sobre não generalizar, sobre evitar injustiças. Palavras bonitas, usadas não para proteger pessoas, mas estruturas. Mesmo assim, já era tarde. A história tinha escapado do controle. Uma comissão independente foi formada, não por iniciativa espontânea, mas por pressão pública. Documentos antes intocáveis começaram a ser analisados. Nomes antes respeitados passaram a ser tratados com distância. Aqueles que sempre falaram alto agora preferiam o silêncio. O pai da criança foi chamado para prestar depoimento final. Desta vez, não havia equipe completa ao redor. Não havia sorrisos ensaiados. Apenas advogados cansados e um homem visivelmente pressionado. Ele tentou sustentar a mesma postura de sempre, mas algo estava diferente. O controle, que antes parecia natural, agora exigia esforço. Questionado sobre decisões passadas, desviou. Quando confrontado com provas concretas, silenciou. Pela primeira vez, o silêncio não parecia estratégico. Parecia um vazio que denunciava mais do que qualquer confissão. O porteiro também foi ouvido novamente, não para repetir fatos, mas para responder a uma pergunta simples e cruel. Se soubesse de tudo o que aquilo causaria, teria feito o mesmo? Ele demorou a responder. Não por dúvida, mas por honestidade. Disse que ninguém escolhe sofrer.
Disse que não queria ter perdido o emprego, a paz, a segurança, mas disse também que não conseguiria conviver com a ideia de ter se calado. Essa resposta ecoou de forma inesperada. Não nos jornais, mas nos corredores. Pessoas começaram a se reconhecer naquela frase. Funcionários, profissionais, gente comum que já havia visto coisas erradas e escolhido seguir em frente por medo. Algo se quebrou ali, não uma lei, uma lógica. A decisão judicial foi anunciada numa manhã chuvosa. A leitura foi técnica, longa, cheia de termos formais, mas o significado era claro. Houve responsabilização direta, houve reconhecimento de negligência reiterada, houve afastamentos definitivos e houve algo raro: a admissão de falha sistêmica. Não foi uma vitória absoluta, nunca é. Nenhuma decisão devolve o tempo perdido. Nenhuma sentença apaga cicatrizes. Mas foi um marco, um ponto que não poderia ser desfeito. A guarda da criança foi redefinida. O acompanhamento passou a ser rigoroso. Protocolos foram alterados, não por bondade, mas por necessidade. O custo de ignorar tinha se tornado alto demais. O pai deixou o tribunal sem olhar para trás. Não houve declarações. Não houve justificativas públicas. Apenas o peso de uma imagem construída sobre ruínas invisíveis. Do lado de fora, o porteiro ficou parado por alguns minutos, observando as pessoas passarem. Tudo parecia estranhamente normal. Ônibus circulando, pessoas apressadas, vidas seguindo. O mundo não para absorver verdades difíceis. Ele apenas continua. Dias depois recebeu uma ligação do condomínio. Não pediam desculpas, não reconheciam erro, apenas informavam que sua posição estava novamente disponível. Ele ouviu em silêncio e agradeceu, mas recusou. Algo dentro dele tinha mudado demais para voltar ao mesmo lugar como se nada tivesse acontecido. Conseguiu outro trabalho. Simples, discreto, sem holofotes. Era exatamente o que queria. Mas agora carregava algo que nunca teria novamente: invisibilidade completa. Certa tarde, encontrou a mãe da criança por acaso. A criança estava melhor, mais forte, mais viva. Ela sorriu, agradeceu mais uma vez e seguiu. Não houve discursos, não houve promessas. Apenas um reconhecimento silencioso. Ao voltar para casa, o porteiro sentou-se e pensou em tudo que havia perdido, em tudo que havia sido preservado. Pensou no preço da verdade. Pensou no custo do silêncio. Pensou em quantas histórias parecidas nunca chegam a lugar algum. E entendeu finalmente que não foi escolhido para mudar o mundo, apenas para não fechar os olhos quando importava. No próximo e último bloco, o tempo avança, as consequências aparecem e uma cena simples revela o verdadeiro impacto de tudo isso. Longe dos tribunais, longe das manchetes, exatamente onde a vida acontece. Se essa história te fez refletir, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal. O final não é grandioso, mas é real.